Olá, meninas. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana, uma mineira de nascimento e baiana de coração, morando aqui no sul da Alemanha. Hoje eu trago para vocês a história de uma amiga muito querida e, ao meu ver, ela se livrou de um relacionamento muito tóxico. Há 4 anos, essa minha querida amiga me ligou e me comunicou, conversamos, e ela me disse que estava se relacionando, né, por telefone, à distância, com um alemão que ela tinha conhecido em uma viagem. E desde então, eles passaram a se comunicarem por telefone, videochamadas, normal, namoro à distância. De início, ela me informou, né, que ele era um homem mais velho do que ela, já tinha sido casado e que tinha 2 filhos, né, na época, um menino, acho, de 16, uma menina de 19, e que ele gostaria, né, que ela viesse aqui para a Alemanha, para que eles pudessem se relacionar, para que eles pudessem morar juntos aqui. Ela me disse também que ele era empresário, muito bonito, apesar da idade, e que era um homem viajado. Preste atenção nos detalhes. De antemão, para mim, a questão dele ter sido casado, ter 2 filhos, viajar muito, isso não seria um problema, né? Muito pelo contrário, é um homem mais experiente, é um homem que já sabe o que quer da vida. Pelo menos é isso que a gente pensa no primeiro momento. Ninguém sai assim do seu país por nada, né? A não ser que a pessoa realmente esteja muito triste, depressiva, como eu estava. Quem não assistiu meus primeiros vídeos, voltem lá, dá uma olhada para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. E ela me pediu essa ajuda porque, como eu já morava aqui na Alemanha, sou casada com um alemão e ela estava muito insegura, né? Ela não sabia realmente se daria esse passo ou não. Ela me pediu que a gente desse uma analisada de fora, porque quem está de fora da situação consegue enxergar melhor, né, as frases, os gestos, os detalhes. Só um adendo, o meu esposo é coach de relacionamento, mas ele não dá curso, tá? Ele fez esse curso apenas para aprimorar, para autoconhecimento, para ajudar a ele mesmo, né? Porque ele teve um casamento de 20 e poucos anos e ele gostaria que o próximo casamento dele fosse realmente um casamento que ele pudesse fazer diferente. Ele usa o seu conhecimento para ajudar amigos, familiares, colegas de trabalho, mas essa não é a profissão dele. E durante o bate-papo, conversa vai, conversa vem, meu marido fez algumas perguntinhas chaves para ele. Claro que não diretamente, mas nas entrelinhas da conversa. E uma das perguntas foi se ele já tinha sido casado e se sim, se seria um problema, né? Se, com a ex-mulher e tal, porque a minha querida amiga era muito mais jovem, uma mulher extremamente linda, linda de viver, uma mulher inteligente. Então, o meu esposo já quis jogar essa conversa para saber, né, se essa minha querida amiga não teria algum problema futuro. E aí, pasmem, ele responde que sim, que tinha sido casado, que já estava divorciado há algum tempo, mas que isso não seria um problema, pois a ex-mulher dele já tinha um companheiro, um namorado, né? Agora prestem atenção nos sinais. E ele em seguida fala: o namorado dela, eu tenho tudo sob controle. O namorado dela, quando foi namorar com ela, teve que vir conversar comigo para eu saber com quem ela estava se envolvendo. Primeiro sinal. Nós mantemos a nossa conversa, conversamos sobre outros temas e tal, e o meu esposo, de novo, entra com a outra pergunta. Você tem 2 filhos, que maravilha, seus filhos são lindos. Ele mostrou a foto dos filhos. E o meu esposo pergunta: você gostaria de ter mais filhos? Porque a fulana, a amiga da Adriana, é muito jovem, provavelmente ela vai querer ter filhos. E ele responde: não, isso para mim é um tema indiscutível.
eu não pretendo ter mais filhos e tá tudo certo. Só que existe um porém. Ele tinha falado, né, nas conversas com a minha amiga, que ele teria mais filhos, que não seria nenhum problema para ele ter filhos, né? Ele poderia ter mais filhos. Então, segundo alerta. E papo vai, papo vem, né? Novamente entra o meu esposo com uma outra pergunta-chave. E os seus filhos, eles são jovens, eles são despojados e tal. Como eles estão vendo esse relacionamento seu com uma mulher muito mais jovem, né, do que ele? Eu acho que era quase a metade da idade. E ele, mais uma vez, ele vira e fala: olha, os meus filhos, eles moram com a mãe, mas eu tenho tudo sob controle, né? Mora na mesma rua a minha ex-mulher, os meus pais, os meus filhos, e eu tenho tudo sobre controle. Mais um sinal. E ele ainda acrescentou: eu dito as regras. Na minha família, eu dito as regras. No final da conversa, a gente se despediu, se cumprimentou, tudo muito amável, tudo ok. Quando ele saiu, fechei a porta, fui conversar com meu esposo, né? Qual foi a percepção dele, né, dessa situação, não da pessoa, porque eu acho que a pessoa era uma pessoa legal, era uma pessoa que tinha condições realmente de manter uma mulher, que era um homem viajado, era um homem culto, era um homem muito bonito, né, de verdade, não parecia a idade que ele tinha, era um homem extremamente bonito, mas a gente tem que olhar outras coisas além da aparência física, além da conta bancária, né? Além se o homem é culto ou não. E aí o meu esposo vira para mim e diz: olha, eu não aconselho ninguém a tomar suas próprias atitudes. Porém, se a sua amiga fosse a minha filha, a minha irmã, eu falaria para ela: corre, mas corre, corre sem olhar para trás. Porque ele é um homem realmente de posses, era um homem bem financeiramente, né? É um empresário, um homem fisicamente muito bonito, né? Que se cuidava. Porém, era um homem dominador, né? Um machista, um homem que queria ter todos e tudo sob controle. Era um homem muito voltado para si, né? Ele praticava muito esportes. E ele disse ao meu esposo, né, a gente na conversa lá, ele falou que ele acordava todos os dias, 6 horas da manhã, todos os dias, sem exceção, para fazer natação. Depois ele ia para academia, depois ele ia para a empresa. E aí o meu esposo, na conversa comigo, questionou: quando é que ele terá tempo para ela, né? Quando é que ele terá tempo para cuidar desse relacionamento? Quando é que ele terá tempo para se dedicar a ela? Já que ele dedica o tempo dele totalmente para ele, né? Para o bem dele, para ele, é ele, sabe? Então, são pequenas coisas, meninas, que nós temos que ficar atentas. E eu, em seguida, liguei para minha querida, para minha amiga, conversei com ela, passei o nosso parecer, né? O que foi conversado, né? O que foi dito, o que nós achávamos da situação. E dissemos a ela: olha, agora fica a seu critério, né? Você não é obrigada a confiar no que a gente está falando. Você toma a sua decisão, está nas suas mãos. E ela, sabiamente, na mesma semana, deu um basta no relacionamento, né? Ela sabiamente entendeu que aquilo não era para ela. Ela sabiamente entendeu que ela estava prestes a entrar em um relacionamento totalmente tóxico, abusivo. E eu fiquei muito feliz porque eu pude contribuir para que uma outra mulher não passasse pelo que eu passei. Eu pude contribuir para que alguém não sofresse o que eu sofri. Hoje essa querida está no Brasil, casada, muito bem casada, acabou de ter um bebê lindo,
trabalha, tem a sua profissão, né? O marido dela é um amor, é uma pessoa do bem, né? Então, meninas, tomem muito cuidados. E se essa história fosse com vocês? Qual seria a decisão? Escreva aqui nos comentários. Vocês dariam um basta ou vocês pagariam para ver? Para vocês que ficaram até o final, meu muito obrigada. Gratidão por tudo. Escrevam nos comentários o que mais vocês gostaram. Deixe o like, se inscrevam e até o próximo vídeo.